Olá, miojeiros e miojeiras! Sejam bem-vindos a mais um episódio que vai fazer você sair dos seus bastidores para entrar em cena. Sabemos que os nossos bastidores são cheios de desafios, que tomam nosso tempo, mas a verdade é que não existe sucesso instantâneo. Eu sou a Mônica Mota e eu vou fazer uma audiodescrição para você que está somente nos ouvindo. Eu sou uma mulher alta, branca, eu tenho cabelos pretos, as pontas dos meus cabelos são azuis. Eu estou vestindo uma camiseta preta com a frase "Não existe sucesso instantâneo", que também está escrito em braille. E estou vestindo uma saia verde e um tênis marrom com vermelho e verde. Eu sou a Daniele Trizzi, sou uma mulher preta, cabelos curtos, encaracolados, com muito orgulho vestindo Não Existe Sucesso Instantâneo também em braille, uma calça branca, uma sandalinha preta, uma pulseira verde combinando com brincos verdes. E um batom rosa, né? Podia ser vermelho, mas é rosa porque a convidada merece. Isso aí. Dando continuidade à nossa série de trazer pessoas que colocam quem elas são no que elas fazem, hoje a gente tem uma convidada muito especial. E vamos falar sobre a intencionalidade como uma forma de ferramenta. E aí, Dani, quando a gente usa a intencionalidade como ferramenta? A gente alcança, né? Alcança as coisas que a gente acredita que não pode alcançar. A mágica acontece. Não é tão mágica, mas acontece. Que é muita intenção. Então, só que essa intencionalidade sendo usada por homens, ela é bem vista. Mas por nós mulheres, nem sempre. A gente é vista como intrusa, como uma pessoa que está invadindo o espaço. Como mediar isso diante, né, do cenário que temos, tentando fazer uma equidade de gênero? É desafiador. Temos algumas coisas importantes para colocar aqui para que você ouvinte possa raciocinar junto com a gente, né, para pensar. Quando eu uso a intencionalidade, eu estou criando ali o meu caminho, eu estou dizendo para onde eu quero ir e estou sendo objetivo, então não há perca de tempo. Sim. Quando eu consigo reunir isso com importantes pontos, eu tenho a quebra de paradigma, que é a intencionalidade, ela vai desafiar estereótipos de gênero, ou seja, vai deixar homens e mulheres na mesma situação. Na mesma oportunidade, né, Dani? Vai criar oportunidade igual para o homem e para a mulher. Eu tenho o empoderamento, que é a forma de agir intencional. Nós, mulheres, precisamos muito disso, né? Porque nós somos rodeadas sempre daquela... A gente sempre acha que não está preparado, sempre acha que tem que fazer uma coisa a mais até para chegar em algum lugar. Sendo que muitas vezes a gente não só tem a competência, mas o que falta? Coragem. A tão falada síndrome da impostora. Exatamente, que nos cerca e às vezes nos domina, né? Os resultados, a intencionalidade, ela aumenta a probabilidade de alcançar os resultados positivos, né? Porque as ações, elas já são direcionadas, eu já sei o que eu quero, eu já tenho a intenção daquilo que eu quero. E a intenção junto com a prática. A inspiração. Mulheres intencionais, elas inspiram as outras, porque você vê que a pessoa já sabe o que ela quer, ela se torna determinada, a maneira que ela se posiciona já é diferente. Mônica, deixa eu abrir um parênteses, porque a convidada, né, vai falar e nós enxergamos muito de intencionalidade no que essa convidada trouxe ao longo da vida corporativa dela. Mas eu quero falar, aproveitando o seu gancho, da intencionalidade que eu tenho aprendido com você. Né? E a Guadalupe vai falar já muito bem sobre isso, se você vê uma mulher, né, você ouvinte, vê ou escuta uma mulher se vendendo diretamente, né? A mulher chegou no ambiente, sentou, falou o que ela quer, tem um quê de arrogância, tem um quê de repente, querer se predominar, né? E a Mônica, eu caminho com a Mônica no podcast há 2 anos, eu tenho essa alegria, a Mônica sempre fez isso muito bem. Talvez não tinha esse nome, né? A gente descobriu, assim, começamos a usar esse nome faz pouco tempo, mas a Mônica, ela sempre se vendeu, o eu sempre veio primeiro nas frases da Mônica. E lá no comecinho, eu que sou a que choro no podcast, assim, não chegava a me incomodar a ponto de falar assim, eu preciso conversar com a Mônica, ela precisa parar de falar assim, mas me causava uma certa estranheza, né? Até que
eu comecei a olhar para os resultados, né? E intencionalidade, a nossa mestra sobre esse assunto hoje está aqui na nossa frente, ela vai falar já já. Mas no meu no meu ver, né, sendo bem específica durante esses 2 anos, intencionalidade tem a ver diretamente com resultados. E eu comecei a ver esses resultados aqui caminhando do lado da minha amiga. E aí eu comecei a mudar o meu olhar sobre a intencionalidade, né? Só que, e a gente também vai falar disso, a intencionalidade ela precisa vir junto com as conexões, né? Conexão sem intencionalidade não casa. Porque aí sim, é claro, sou como interesse e ninguém quer estar num negócio, num relacionamento, seja o que for, apenas pelo interesse, né? Todo mundo precisa estar feliz ali. Era isso, eu queria te dar esse reconhecimento. Nossa, que feedback que eu não esperava. A gente precisa reconhecer quem a gente caminha do lado e quem ensina coisas boas pra gente, né? Porque a gente traz os convidados, são convidados de peso, são temas que esses convidados dominam, mas às vezes são temas que a gente já tá vivendo e não se dá conta. E aí eu comecei também a querer quero ser intencional também, quero conversar também com intencionalidade. Ou seja, eu te inspirei, né? Sim. A inspiração coube aí. Sensacional. Vou aproveitar e vou deixar aqui algumas perguntas para você, miojeira e miojeira, pensar sobre o tema, né? Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao ser uma mulher intencional na sua área de atuação? Quais são as empresas ou organizações que você admira que promovem a igualdade de gênero? Quais são as ações que você acredita que os homens podem tomar para apoiar as mulheres em seus objetivos? Bom, e quando intencionalidade, valores e conexões se encontram, o que pode acontecer, será, hein? A nossa convidada de honra vai dividir com a gente como ser intencional sem abrir mão de quem se é, né? Acho que eu acabei de trazer um relato e um medo pessoal, né? Será que eu sendo intencional, será que eu falando de fato aquilo que eu quero? Ou eu não vou parecer, são os dois extremos, ou eu não vou parecer muito arrogante, ou eu vou parecer que eu tô pedindo alguma coisa, implorando por alguma coisa. Mas existe aí o meio termo, né? Essa pessoa que está na nossa frente coloca de fato quem ela é no que ela faz. E uma das narrativas que a nossa convidada escolheu para decidir estar no lugar onde ela, nos lugares onde ela estivesse, é que ela não abrisse mão dos valores que ela tem. É preciso ter muita clareza de quem se é, né, para entregar números sem perder de vista o impacto. Nós acabamos de gravar um podcast que falava sobre impacto social. E eu acredito, nossa convidada, nós estamos fazendo um suspense, né? Nossa convidada, mas já vai falar. O primeiro impacto que a gente causa é na vida das pessoas. E isso com certeza está atrelado a valores. E se está atrelado à intencionalidade, vai estar atrelado ao resultado no final. Isso aí, se tiver números envolvidos, melhor ainda. Mas tem que ter algum resultado no final. Usar a intencionalidade de forma mais assertiva é, sem dúvida, uma das estratégias que pode nos beneficiar na vida, na carreira e nos negócios. Então, também tem algumas pilulinhas aqui para que a gente possa pensar, aí os nossos ouvintes, em como trabalhar isso de uma forma mais assertiva, né? Ter uma comunicação clara, ser específico, usar a linguagem eu, manter a calma. É muito difícil quando você está numa situação muito difícil, muito delicado, quando você está numa situação que precisa se expor de alguma forma, falar o que você precisa, ter calma. É treino, né? É treino. A voz já treme, as mãos já tremem, o suor vem. Então, calma. Construir redes sólidas, né? Um networking estratégico, mentoria e apoio, né? Eu e a Mônica agora estamos passando por uma mentoria juntas no IVG, que é um instituto da Edna Vascelos, e tem sido uma alegria, porque você se conecta a pessoas que minimamente ali têm 50%, 70% dos objetivos parecidos com o seu. Então, é muita intencionalidade juntas. Participar de grupos e associações, né? Para desenvolver as habilidades, negociação, assertividade e autoconfiança. Gente, isso recortando para o gênero, a Guadá vai falar, né, sobre como é um homem negociando, quão assertivo é um homem negociando, quão autoconfiante é um homem negociando e como é isso do lado das mulheres. A visibilidade e a liderança, compartilha suas histórias, assume posição de liderança,
buscar oportunidade para que essas posições de liderança aconteçam, né? Não é da noite para o dia, mas entre em projetos, se engaja, busque uma mentoria, né? Lá na frente, quem sabe isso não se transforme no oposto, você vai acabar sendo um mentor, e assim você vai construindo essa intencionalidade que vai abrindo caminhos. Falei muito, vem para a conversa, Guada. A Mônica vai te Vou apresentar apresentar. e você vai se autodescrever. Só vou colocar aqui uma coisa que me veio na cabeça, que eu acho que o equilíbrio entre a intencionalidade, você mostrar ali a arrogância, é o storytelling, né? Porque você tem que ter um meio termo. Você não pode chegar tão direto, mas também não precisa ficar enrolando. Então, o meio termo eu acho que seria um storytelling. Mas vamos lá, gente, vamos apresentar aqui a nossa convidada, que eu particularmente estou muito emocionada. Já vou colocar aqui que ela foi, tô com essa frase há tanto tempo. Ela foi a primeira presidente de uma empresa multinacional a fazer um post no LinkedIn e marcar o meu nome e falar de um trabalho que eu fiz, de um produto que eu criei. Assim, para mim é muito emocionante. Eu me lembro, eu esperando o post sair, aí eu acordei no dia e eu vi que ela já tinha publicado, ela publicou logo cedinho e para mim foi muito emocionante. Eu estou falando da Guadalupe Franzosi. Ela tem mais de 25 anos de experiência no mundo executivo. Ela é nascida na Argentina, em Buenos Aires, formada em engenharia química pelo ITA. Aos 17 anos, ela já tinha visão dos rumos que ela daria na sua carreira. Hoje ela é empresária na Elaborate, ela é mentora, conselheira e ela também foi finalista na revista Gestão RH na categoria de CEOs mais humanos. Guadalupe, seja muito bem-vinda. Vamos te pedir para você fazer a sua audiodescrição. Muito bem. Bom, prazer para mim estar aqui com todos vocês, né? E com vocês duas. Eu sou uma mulher branca, esse sotaque esquisito porque eu sou argentina. Tenho cabelos compridos, lisos, escuros, olhos castanhos. Eu estou usando a mesma camiseta preta, com as letras em branco, não existe sucesso instantâneo, também em braille, que acabei de ganhar, das meninas, muito feliz com a minha camiseta. Bom, é um prazer para mim estar aqui conversando de um tema tão relevante com vocês. Prazer pra gente, né? Receber uma pessoa com mais de 25 anos no mundo executivo. E a gente reforça sempre, todo mundo que senta aqui, que a gente chama não só pela cadeira e não só pelo crachá, mas pela pessoa ter a capacidade de colocar quem ela é no que ela faz. Né? E o pouco que a gente já conversou, um pouco da fala que a Mônica trouxe, descreve isso. Então, para ir direto ao ponto, né, a gente falou de crenças, valores, intencionalidade. Quais as crenças e valores que sustentam a Guadá nas suas decisões, no sentido de bancar até, infelizmente, às vezes o ônus, né, por ter convicções sólidas? Bom, eu acredito na excelência, eu acredito que a gente tem que dar o melhor. E a gente só consegue dar o melhor quando a gente faz uma coisa que a gente gosta. Então, é claro, eu não sou naive de achar que tudo que eu vou fazer eu vou gostar. Também fico presa no trânsito e não gosto disso. Mas o objetivo na frente é um objetivo que eu gosto. Então, eu sempre falo que a vida é um balanço, só que ela não está em equilíbrio. Ela passa por lugares de equilíbrio. E eu tento passar a maior quantidade de vezes possíveis. Porque a gente vai de um extremo ao outro, né? A gente não fica naquele equilíbrio estável. Eu não acredito nisso. Eu acredito em pessoas, eu acredito em honestidade, eu acredito em ser genuíno. Eu brinco que eu não poderia nunca jogar pôquer porque meu corpo já te diz, né? o que eu penso. Se eu não estou gostando de alguma coisa, todo meu corpo demonstra isso.
E eu não consigo fazer nada que vai contra meus valores. Corporativamente, a gente tem um único nome, um único rostinho que vai ter o resto da carreira. Então, a reputação que a gente tem é importantíssimo, porque é uma única vez que a gente quebra essa reputação e é muito difícil construir de volta, se é que a gente consegue. Então, é importante alinhar o que a gente pensa com o que a gente sente, com o que a gente faz. E eu acredito muito nisso como valor, desse alinhamento. Que legal, que legal. Que aula. E aí, Mônica? Vamos lá. Você aprendeu português antes de conseguir uma posição no Brasil, uma visão estratégica da sua carreira. Você entendeu que o que se faz hoje impacta o futuro. Existe um caminho que treine essa mulher para essa mudança de mentalidade? Olha, eu não sei se é um caminho, né? Eu acho que cada um é cada um e não existe uma fórmula única. O que funciona para mim não funciona para outro. Eu acho que cada um tem que achar o seu caminho. Falando um pouco de valores, um valor que eu não mencionei é a liberdade. Eu sempre quis ser livre de escolher. Para a gente poder ser livre para escolher, a gente tem que ter várias opções de escolha. Que se a gente só tem uma opção, eu não estou sendo livre, eu estou forçada a escolher aquilo que é o único que eu tenho, né? Igual a comida, a gente vai no restaurante, a gente tem a liberdade de escolher um cardápio. Mas se a gente não tiver essa variedade e o único que tem é sopa, a gente vai beber sopa. E se o único que tem é fondue de queijo, a gente só vai comer fondue de queijo. Pode ser que eu queira sopa e não fondue, independente se um for melhor que o outro. Mas essa possibilidade de escolher, para mim, sempre foi muito importante, desde criança. A gente pode ter esse debate filosófico se a gente ou se a gente se forma. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas eu sempre trouxe essa necessidade de poder fazer as minhas escolhas. E para fazer as suas escolhas, você também tem que aceitar a responsabilidade que vem com essas escolhas. Porque às vezes a gente vai escolher errado. E a gente tem que viver com isso. Então, eu não sei se tem uma fórmula ou não, mas eu sempre entendi que o que eu faço tem consequências. E que as coisas não se materializam porque eu quero, e que nem sempre o que eu quero que aconteça acontece no momento que eu quero que aconteça. Então, quanto mais oportunidades e possibilidades a gente tem, melhor. Quando eu entrei lá atrás, né, saí da faculdade e eu comecei meu primeiro emprego, eu comecei meu emprego na empresa dos meus sonhos. Eu vou contar essa história porque eu acho que é interessante. Meu primeiro emprego foi na DuPont, na Argentina, e a DuPont é uma empresa química. E é uma empresa de inovação, ou pelo menos era, né, naquela época, uma empresa que inventava os produtos mais diferentes. Do tempo. E eu lia uma revista, na época não existia internet, não vou falar a minha idade, mas não existia internet. Então, lá atrás, a gente corria para ver as revistas que saíam. Dentro das revistas que saíam, tinha uma que chamava Scientific American. Era uma revista de ciências, era uma revista em inglês, eu morava na Argentina, saía uma vez por mês, chegava sempre um mês tarde, né, tinha que chegar por correio, enfim. E eu corria todo mês para comprar aquela revista. E quase todo artigo da Scientific American tinha algum produto da DuPont, mencionava alguma coisa, alguma tecnologia, algum desenvolvimento. Eram muitos ao longo do ano, não eram todos, mas eram muitos. E estou falando de produtos como Teflon, como neoprene, como lycra. E tinha outros, né, que eu conhecia porque eu fazia windsurf com quem era meu namorado naquela época. Então tinha o Kevlar, tinha o Mylar, tinha outros produtos que estavam nos equipamentos que a gente utilizava. E eu achava o máximo, eu falava, todo produto que eu uso tem alguma coisa da DuPont. Teflon mudou a vida das donas de casa. De todo mundo, né? E da indústria. Da indústria. Tem Sim. processos industriais que, se não tivesse Teflon, conectar duas tubulações seria bem complicado. Uhum. Então,
São produtos, assim, fantásticos, né? O nylon foi inventado pelo poliéster, foi inventado pelo... Então, tinha uma quantidade de produtos que eu falava, eu gostava de química, eu estava estudando engenharia química, eu falava, eu tenho que entrar nessa empresa. E eu ainda era estudante do ensino médio. Eu falava, eu vou ser engenheira química, eu vou trabalhar nessa empresa. Sempre quis, sempre quis. E quando eu fui me formar, estava no último ano, e aparecem, né, na parede da escola as vagas de estágio para a gente se candidatar e começar os processos. E eu estava na faculdade e a Dupont estava buscando engenheiro elétrico. Quando eu vi o oval, eu falei, essa é a minha vaga. Aí eu vi e falava engenheiro elétrico. Eu falei, puxa, eu preciso entrar nessa empresa. Então, eu peguei... Naquela época, a gente aplicava por correio. Uhum. Eu peguei o endereço do Headhunter. Eu falei, olha, eu vi essa posição, essa vaga. Eu sei que vocês estão buscando um engenheiro químico, um engenheiro elétrico. Eu não sou. Mas eu também sei que essa é uma empresa química. E essa é uma empresa química que fabrica todos esses produtos, que eu conheço, que eu tô lendo desde que eu tenho 15 anos, que... E aí contei toda a minha história pro Headhunter. Você já tinha uma história com a empresa. E eu falei, eu quero muito ter uma oportunidade. Então, como vocês são uma empresa química, uma hora vocês vão precisar de um engenheiro químico. Quando precise, me chame, porque eu quero. Já tô aqui. Eu quero. Então, às vezes, a gente tem que ser ousado, né? Tem que ir atrás do que a gente quer. Criar a oportunidade, né? Porque exatamente, a gente cria essa oportunidade. E aconteceu mais pra frente, passaram os meses, né? Eu falei, o cara deve ter rasgado a minha carta, achado que eu sou uma louca. Mas passaram alguns meses, 5, 6 meses, e eu recebo um convite para participar de um processo direto, né? Da Dupont, não foi nem um Headhunter. Eu fui no processo e o processo nunca saiu publicado, porque eles tinham uma necessidade de velocidade nessa contratação que não dava tempo de publicar, esperar as pessoas se candidatarem, passa outro mês. Eles precisavam fazer rápido, então eles usaram o banco de dados que eles já tinham, e eu estava lá, porque eu tinha mandado aquela carta. Então, eu conto essa história porque a gente não pode ficar esperando. Você se antecipou. Você precisa ir atrás do que você quer. Isso quer dizer que vai acontecer? Não. Mas se você não vai atrás, certeza que não vai acontecer. Então, essa intencionalidade vem de você ir atrás. E quanto mais oportunidades você criar, mais chances você tem. Eu brinco, é que nem a loteria tá aí. O fato de você comprar um bilhete não quer dizer que você vai ganhar. Mas se você não compra, é certeza absoluta que você não vai ganhar. Então, crie as suas oportunidades. Eu não jogo na loteria, né? Então, não estou dizendo para jogar na loteria. Mas crie as suas oportunidades, porque às vezes a gente não sabe, a gente não controla. E se a gente fica esperando a vida acontecer e as coisas chegarem, a gente não é o sol. O mundo não gira em torno da gente. Então, se a gente fica esperando alguém trazer alguma coisa pra gente, por que alguém vai trazer alguma coisa pra gente e não pra outro? Que tá lá se movimentando, buscando, indo atrás. Em tempos tão competitivos quanto a gente vive. Mas isso, assim, isso é verdade para todo mundo, né? Não é uma coisa de agora. 30 anos atrás também era assim. E 60 anos atrás também era assim. E se você vai no meio da fazenda... também é assim. Então, não é por mercado. Você tem que ir atrás. E se você ficar sentado esperando, as coisas não vão acontecer. As chances de elas acontecerem, não é que não vão. As chances de elas acontecerem são mínimas. Então, a gente aumenta as possibilidades, né? A probabilidade de alguma coisa acontecer. É uma história inspiradora, viu? E com o português foi isso, né? Eu estava na Dupont, a matriz era em São Paulo. A matriz América do Sul era em São Paulo. Eu falei, bom, ninguém sai da Argentina e eu queria uma carreira global. Por quê? Porque a Dupont, nos Estados Unidos, tinha milhares de laboratórios. Mas na Argentina, não, era pequena.
Então, eu queria uma carreira global. E eu falei, ninguém faz, né, Buenos Aires, New York, ou Buenos Aires, o que for. Sempre tem escala em São Paulo. E então eu preciso entender como crescer dentro da América do Sul. E dentro da América do Sul eu não cresço sem passar por São Paulo. E a primeira vez que eu vim para São Paulo, todos os brasileiros falavam portunhol. Todos me entendiam. E eu não. E eu falei, puxa, todos os brasileiros falam espanhol, mas nenhum argentino fala português. Que arrogância, não, né? Por que não fazer o contrário? E, bom, depois eu fui perceber que até na escola tinha espanhol, na Argentina não. E, obviamente, o Brasil é o único país que fala uma língua diferente na América Latina. Então, é normal que o brasileiro queira aprender espanhol. Mas eu percebi que eu podia ser diferente por eu começar a falar português. Eu falei, na hora, eu não sei quando vai vir a oportunidade de ir para o Brasil, mas se vier, quando chegar, eu tô pronta. Quando chegar, eu tô pronta. Então, é aquilo, você começa... igual esportista, a gente não vem das Olimpíadas, o cara começa a praticar um esporte, ele não sabe se ele vai chegar nas Olimpíadas. Mas se ele não começa, ele não treina e não desenvolve aquele músculo, com certeza ele não chega. Então você tem que se preparar. Então foi isso. Eu estava na Argentina, eu falei, bom, então vamos fazer um acordo. Toda piada, todo e-mail, tudo que tiver com os brasileiros, vocês me escrevem em português. Eu escrevo para vocês em espanhol e a gente se corrige, né? Legal. Se ajuda um aos outros. E, em paralelo, eu comecei a fazer um curso. Só que o meu dia a dia do trabalho foi tanto mais rápido o aprendizado com os meus colegas que eu acabei abandonando o curso, porque o curso já estava devagar demais. Legal, né? Eu achei legal que ela falou assim, ó, não, a vaga era para engenheiro elétrico. Aí eu fui lá e me inscrevi e contei a história. É o quê? A intencionalidade com o storytelling. Então eu tô na linha de Tá na raciocínio. linha. É isso. Ok. Você falou muito da Dupont, Guadalupe, e assim, a Dupont tem um tecido que eu particularmente sou apaixonada, que é eu não sei se se fala Nomex ou é Nomex, que é um tecido que ele é anti-chamas e ele lembra um taquetel. E é extremamente difícil encontrar esse tecido. Eu sou louca pra encontrar esse tecido, porque não acha distribuidor, enfim, né? E eu sou do setor elétrico. Então, quando eu vejo os eletricistas com aquelas roupas, aquele brim pesado, eu fico desesperada, eu fico, gente, mas a Dupont tem uma tecnologia que resolveria isso. Mas quando eu falo, parece que eu tô falando grego, ninguém nem conhece esse tecido. E aí você fala da Dupont com brilho nos olhos, eu só me lembro desse tecido. Um dia eu vou chegar nesse tecido. Porque é um encontro de intencionalidade com valores, né? Que chegou no resultado, né? Foi o que a gente falou no comecinho. Exatamente. É uma aula para quem nos escuta, para os miojeiros. Muita gente em transição de carreira, a gente, né, vê hoje. Muita gente começando um negócio, muita gente procurando emprego. E a Guadá está trazendo nas falas dela muito a questão do se mover, né? Do não ficar parado, do se antecipar as coisas. Para mim ficou muito forte isso, né? Antecipação na língua. E tem que bater nas portas, né? Porque se a gente não bate numa porta, a porta não vai se abrir. Não adianta a gente ficar parado do lado de fora. A gente tem que bater na porta. Agora, quando essa porta se abre, o que eu trago? Porque simplesmente sair batendo que nem um louco, batendo a porta também... Não vai funcionar. Você não vai ter... você não vai ter a efetividade que você quer. Então, quando alguém está procurando emprego, é importante usar as conexões, criar as oportunidades, ao mesmo tempo que a gente está pronto para quando essa oportunidade se materializar. Porque eu não posso estar batendo a porta e quando a porta se abre eu mando um currículo que está meio boca, eu não sei que empresa que eu estou mandando o currículo faz, eu não me preparei para a entrevista, eu tenho um currículo mal feito, não tenho... A vaga é uma vaga regional ou global e eu não falo inglês, e eu estou trabalhando numa multinacional americana, ou eu não falo francês e eu estou trabalhando numa multinacional francesa. Então, tem que ter essa intencionalidade de eu estou batendo nessa porta, por quê? Por que a porta A e não a porta B? E eu acho que a intencionalidade, vocês estão falando de intencionalidade, vem muito do porquê. Quando você pede para qualquer criança fazer alguma coisa,
Ela fala, por quê? Minha E à filha medida que pergunta. a gente cresce, a gente é ensinado na escola a não falar mais por quê, a obedecer. E a gente tem que voltar a aprender a ser criança e perguntar o porquê, principalmente para as nossas vidas. Por que eu tô aqui? Por que eu faço aquilo? Por que eu não faço aquilo outro? Por que eu não consigo chegar lá? Por que não me chama na entrevista? Por que me chama na entrevista, mas nunca passo para a segunda fase? Por que chego na última fase e não sou contratado? O perguntar por quê nos ajuda a tomar decisões e concretizar, né? E poder ser mais eficiente ou efetivo nessa busca. Olha, Guadá, ficaria horas só ouvindo, assim, não precisava nem perguntar mais, né? Mas vamos perguntar, porque tem... Essa sua vida de sair de um país e ir para o outro, essa expatriação que você teve discriminação? Como que foi essa passagem? O que marcou na sua vida, na sua carreira? Bom, essa foi outra coisa que no começo da minha carreira, percebi que todas as pessoas que tinham posições globais, elas tinham sido expatriadas. Todas, sem exceção. Então, indo nessa linha de eu quero uma posição global, né? No primeiro passo, eu acho que a carreira, elas são passos, né? Não é que eu faço isso e pronto, resolvido. Qual que é o próximo? A vida é assim, como se fosse, né, paradas no caminho entre um ponto A e um ponto B. Então, todo mundo tinha tido uma expatriação. E eu perguntei para alguns dos líderes, né, por quê? E o objetivo da expatriação é te abrir a cabeça de que as coisas são feitas de outra forma, de que existem outras culturas, de que você precisa se adaptar, de que você precisa encontrar alegria e entusiasmo no novo, que você precisa deixar sair algumas coisas para que entrem outras. Então, é um processo de aprendizado. Tem um negócio também, mas é um processo de aprendizado pessoal, de como lidar com coisas, como eu vou no supermercado e não sei que leite comprar, ou não sei qual iogurte que é gostoso, que marca que eu compro. Então, você passa por dificuldades e à medida que você vai encarando essas dificuldades, você vai crescendo. E eu percebi isso na fala de todos os líderes, de por que foi importante essa expatriação. Então, eu percebi logo no começo da minha carreira, que era importante essa expatriação. E a primeira foi quando eu vim para o Brasil, né? Eu comecei na Argentina, eu vim para o Brasil como expatriada, acabei ficando, aí faz 22 anos que eu estou aqui, mas eu vim como expatriada. E depois eu tive a oportunidade de ir para fora. E também, você trabalha numa empresa americana, você tem que ser expatriado nos Estados Unidos. E mesmo que eu saísse depois da empresa americana e fosse para outra, não é igual você ser expatriado no primeiro mundo que ser expatriado no mundo do desenvolvimento. Não é igual, porque os problemas são diferentes. E então a minha expatriação da Argentina para o Brasil, ela fazia um tique na carreira, no adaptar para outra cultura, né, se integrar, se adaptar, lidar com a dificuldade, tudo isso, ok. Mas não fazia o clique com fazer isso com uma cultura extremamente diferente. E então, para mim, era importante demonstrar que eu podia ser bem-sucedida no mundo já desenvolvido, tanto quanto no desenvolvimento. Então, eu comecei a procurar como que eu vou para lá. E não foi na primeira tentativa. Eu tive uma oportunidade que eu tive que falar não, que veio uma posição de expatriação. Eu estava começando, eu tinha um terreno e ia começar a construir uma casa. Então eu falei, olha, até tal mês eu espero. Eu espero 6 meses. Se vocês não definirem e me fizerem uma proposta de expatriação, eu vou começar a construir a casa. Porque a minha liderança também concordou na expatriação, mas tem que abrir a oportunidade. Sim. Então, por isso que eu falo do timing. Às vezes, você tem que ter paciência e esperar. O que não quer dizer você não faz nada nesse processo. Enquanto você espera, o que você faz para ficar mais pronto para quando a oportunidade aparecer? E então, eles falaram ok,
Só que nesses 6 meses não apareceu a oportunidade. Aí eu falei, bom, eu não sei se vai demorar mais 1 mês ou mais 5 anos. Então, bora construir a casa. Estava pagando o aluguel. Fomos construir a casa. Quando eu estava com uma meia casa, então não tinha nenhuma casa, nenhum terreno, apareceu a oportunidade. E aí eu não podia deixar uma casa a meio construir, porque aí eu ia perder tudo que estava construído. Então, assim, eu não podia voltar 3 anos depois, tinha muito risco dessa construção ter que ser demolida, então ou eu terminava, ou eu vendia do jeito que estava. Vender do jeito que está não garante que eu ia vender rápido. Então, eu voltei e falei, infelizmente, não posso me expatriar agora. Sabendo que isso tem uma consequência, porque pode ser que a próxima vez não venha. Mas, nesse momento, era o correto a ser feito. E então, eu falei que não. Com dor no coração, mas eu falei que não. Então, você tem que ter uma visão holística também, né? Se não, e não tem problema falar não, desde que você explique o porquê. Fala, olha, agora não posso por causa disso. Agora, essa casa vai demorar mais 6 meses sem ser construída. Então, daqui a 6 meses, se a oportunidade ainda estiver, aí eu vendo a casa. Se a casa demorar 3 anos para ser vendida, não tem problema. Porque eu tenho uma casa pronta. E desde que você seja claro nesses porquê sim ou porquê não, eu acho que você se sente bem com a decisão tomada e a outra pessoa que escuta na frente entende a lógica da tua decisão. E isso é importante. Demonstrar essa lógica, porque se a gente não se explica bem, não se expressa bem, a gente corre o risco de não ter uma segunda oportunidade. Então, essa expatriação, para mim, foi boa nesse sentido, de me abrir os horizontes do primeiro mundo. Eu fui para uma posição global, numa empresa americana, muitas das posições globais, elas sentam nos Estados Unidos. É claro, eu sou uma mulher latina lá. Então, eu tive, desde que me perguntou por que você está aqui, com 300 milhões de pessoas, não tinha um americano para fazer o que você está fazendo, eu tive isso. E também tive gente que me ajudou para burro. Desde, olha, vai no dentista tal, esse é o cara que você contrata para o seguro do carro sabe, esse supermercado é melhor que aquele. Tudo. Eu acho que a discriminação existe em todo lugar. Depende de como a gente lida com ela. É correto que exista? Não, mas existe. Então, o que a gente faz com isso? Eu brinco, a gente não muda o mundo, mas a gente muda o nosso mundo. Eu sempre falo essa frase porque, para mim, foi muito impactante. A gente não pode se desmotivar com alguma injustiça e falar... Não vale a pena jogar. E você teve que trabalhar com essa pessoa que falou isso? Eu tive, a gente terminou bem amigas. Foi uma mulher que fez esse comentário. E com o tempo, eu acho que ela me conheceu, ela não me conhecia. Eu tomei esse comentário como vindo da ignorância. Eu falei, bom, ela não sabe por que eu tô aqui. Então, para ela, isso não faz sentido. Ela não sabia quem você era, mas você sabia. Mas eu sabia quem eu era. E eu sabia o que eu estava fazendo ali, eu sabia por que eu estava ali. E eu procurei fazer o meu melhor para que ela entendesse também. E a gente terminou com um relacionamento ótimo. Ela passava... Ela sentava na outra ponta do escritório e ela passava todo dia, no fim do dia... quando ela saía, vinha da outra ponta do escritório para passar por onde eu estava para falar tchau, boa tarde, bater papo do dia. A gente acabou entendendo por que você estava lá. Mas assim, era uma profissional ruim? Não, ela era excelente, era uma das melhores técnicas que a gente tinha. Então, a gente tem que também não julgar as pessoas só por eu não sei o que estava acontecendo esse dia com ela. E talvez em outro dia ela tinha um péssimo dia por N motivos. Não sei, sabe? Não sei a história do outro. A gente não conhece as histórias. Então, talvez ela se criou numa família que o pai perdeu o emprego para algum imigrante e ela estava me olhando como... Ela estava revivendo uma história. Eu não sei, eu não sei. Você teve mais empatia que ela. Mas a empatia é importante. Se você, como líder, não tem empatia, você não chega como líder para todo mundo ter empatia com você.
A liderança, ela não é para fazer o resto servir para você. Você tem uma responsabilidade de você descobrir o que está acontecendo com as pessoas. É por isso que você está lá, é por isso que você ganha mais. Que visão linda. Que visão linda. E precisa ser distribuída, porque acontece, né, a gente escuta e vive muito, todos nós aqui somos do corporativo, né, de alguma forma, o crachá muitas vezes se mistura com a personalidade, né, então, e aí quanto mais se sobe, mais poder, né, tira até o dinheiro, né, vamos falar do poder, e para conseguir o resultado, né, o tão sonhado e falado resultado, muitas vezes a gente negligencia quem a gente é e negligencia o outro. E esse cuidado não acontece. Esse olhar que você acabou de mencionar. Isso é um erro tão estratégico para um líder, porque quanto mais você sobe, menos você está no dia a dia do negócio. E quem está no dia a dia do negócio é teu time. E quanto mais você cresce, maior teu time. Porque aí você não tem só quem reporta direto para você. Você tem quem reporta para você, quem reporta para eles, quem reporta para os outros. E eu não tô lá com aquela terceira, quarta camada tomando uma decisão. Eu não sei a decisão que essa pessoa está tomando. Eu quero que ela tenha um norte para que ela tenha claro, uma visão clara que norteia a decisão a ser tomada, para que ela tome a decisão correta. O único que eu posso fazer é treinar essa pessoa e passar uma visão clara. Eu não posso estar ali tomando as decisões. Eu não devo estar ali tomando as decisões. Então, se você não tem um bom relacionamento com o teu time, se você não entende teu time, se você não entende quem toma decisões fáceis e quem tem mais dificuldade para tomar esse tipo de decisão, e se você não conhece e não entende o porquê as pessoas são do jeito que são e por que elas reagem do jeito que reagem, as inseguranças de cada uma, fica difícil você atingir resultados, porque você atinge resultados através dos outros. Então, não é que a guarda é bonzinha e fez isso porque a guarda é legal. Não, eu precisava entender essa mulher, porque era uma das melhores técnicas que a gente tinha. Então, eu não ganhava nada não me dando bem com ela. Estratégica de novo. Então, tem que ter... Por isso que eu faço da intencionalidade. Não é simplesmente ela é legal. Não é. Tem uma parte de que tem pessoas que são mais respeitosas e mais empáticas que outra. Mas, por exemplo, eu sou uma líder extremamente dura. Quem me conhece pela primeira vez vê essa energia, vê alguém está apresentando uma coisa que não faz sentido, e eu falo, isso para mim não faz sentido, por que você está apresentando isso? Você fica assim, e fala, nossa, sabe, você é muito dura, você não sei o quê, você não se importa com as pessoas. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me importo demais com as pessoas. Justamente por isso que eu tô desafiando. Se eu não me importasse, deixa o cara falar qualquer bobagem, porque tem problema. Não faz diferença. Faz diferença, mas eu me importo. Então, tem uma intencionalidade por trás. O que a gente não pode é confundir um jeito com o que a pessoa é. Porque eu brinco que a gente é como se fosse um iceberg, a gente vê a ponta das pessoas. E o que está por baixo, o que está motivando essa pessoa a fazer isso? Por que essa pessoa reage desse jeito? Será que eu estou fazendo alguma coisa que faz ela ficar desse jeito quando ela interage comigo? O que eu posso fazer para tornar essa situação melhor? E volta ao empoderamento. Porque a intencionalidade, ela te dá o poder de você agir. E se você fica esperando... Então, se você fica esperando, você está passivo. Então, se eu espero não ter discriminação, não há nada que eu possa fazer. Sim. Só esperar. Mas se eu falo, ok, existe discriminação, o que eu vou fazer com isso? Eu estou mudando o ambiente. Eu estou, de volta, mudando o meu mundo. Não o mundo como um todo, mas aquilo que eu posso, que está dentro do meu escopo, da minha responsabilidade, eu consigo mudar. Então, do mesmo jeito que eu faço com meus filhos, com a família, eu faço um trabalho. Então, tem que ter um pouco disso, existe discriminação? Existe. Vivi. Talvez eu era homem, também vivia discriminação de um outro jeito. Talvez eu tinha uma deficiência, vivia discriminação de outro jeito. Eu não sei se eu vivi discriminação. Porque eu era mulher, porque eu era latina, porque eu era de fora dos Estados Unidos.
Ou porque eu falei uma estupidez, eu não sei por que que eu fui de repente eu causei, falei alguma coisa que eu falo, olha esse Não faz idiota que sentido. trouxeram aqui, por que que trouxeram uma mulher pagando uma expatriação e a bobagem que ela acabou de falar. Então talvez fui eu que criei essa percepção de discriminação, eu não sei. A verdade é que eu não sei. Mas o importante é que você mudou a história, É, né? Você teve a capacidade de e transformar. volta à intencionalidade. É você colocar ação. E do lado empreendedor, como é que funciona isso lá com a Elaborate? Bom, Elaborate eu acho que eu brinco que é meu sonho. O olho tá até brilhando. Já mudou. É o meu sonho de trabalhar com aquilo que eu gosto. Tem momentos na vida, a gente vai evoluindo. E depois de mais de 25 anos de carreira, eu tenho uma preparação financeira para não depender do salário que eu tinha. Então, volta à eleição. Eu posso escolher voltar no corporativo ou empreender. Isso para mim foi muito empoderador, né? E eu decidi intencionalmente empreender, me dedicar às mentorias, mas eu gosto do mundo corporativo também. Então, E conhece, né? Além de conheço, gostar, conhece. e conheço. Por que mentorias? Porque eu sempre tive mentores, me ajudaram muito, muito, muito na minha carreira, mas eu tive mentores, não tive mentoras. E em alguns momentos da minha carreira, eu teria gostado de ter uma mentora mulher. E não tinha. Na minha época, tinha uma ou duas. Os estilos daquelas mulheres eram muito diferentes dos meus, então eu não me via representada, não ia me sentir confortável de ter uma mentora que a gente tem que ter um pouco de química, né, com o mentor. Sim. Então, partindo disso de que eu gostaria de ter isso na minha carreira, foi a minha decisão de, ok, vou começar com mentorias. E para executivos, eu não estou fazendo mentoria de quem está começando a carreira, porque eu estou muito longe disso hoje. E tem um monte de pessoas que podem fazer isso, e tem um monte de gerentes e diretores que fazem isso muito bem, e ajuda o gerente a entender a nova geração, e ajuda a nova geração com esse olhar do gerente. Mas uma vez que você está falando de gerentes seniors, diretores, VPs e CEOs, quanto mais você sobe, menos pessoas, menos pares você tem para falar e menos opção de mentores existe. E o mentor não é um coach, né? O mentor é uma pessoa que já esteve onde você está hoje e vai te falar da experiência, vai te falar partindo da experiência que ele ou ela teve. Do que funcionou, do que não, vai te ajudar a fazer perguntas, vai te ajudar a se entender. O coach é alguém que vai te ensinar uma habilidade. Eu não sei falar em público, então vou num coach que me ensine a falar em público. Eu não sei, sei lá, fazer um planejamento de não sei o quê. Vou num coach que me ensine de planejamento estratégico, ou de finanças, ou disso, daquilo. Vai te ensinar alguma, que pode ser um soft skill ou um hard skill, mas é uma habilidade que você vai aprender. O mentor não. Ele pode até te ensinar alguma habilidade, mas ele vai falar, vai com aquele coach, lê aquele livro. Mas é mais alguém para trocar ideias, para te ajudar a planejar, a te entender. E como essas pessoas são muito solitárias, também para ter alguém para trocar figurinha. Por que a solidão, Guadá? Por que você acredita que... Porque não você tem, não é a porque primeira que fala. quando você é o VP comercial, tem um VP comercial, não tem 10 VPs comerciais. Tem pares, né? Então, não tem par. O outro cara, ele pode ser, talvez tenha 3 VPs, ou 4, 5, são pares. Não necessariamente você tem a melhor relação com esses pares, porque todo mundo reporta para a mesma pessoa e todo mundo quer essa vaga. Então, ter um par no nível alto, que você tenha uma confiança plena, nem sempre acontece. E quando você vira CEO, pior, você é o número 1 dessa empresa. E tem um outro lado que é a vulnerabilidade. Você abrir a mão e falar, eu preciso de ajuda, não é bem visto. Em posições hierárquicas. Chorar, então, nem pensar. Chorar, então, Deus me livre. Então,
às vezes a pessoa precisa de ajuda e fala, se eu vou internamente na minha empresa falar pro meu par, ele vai chegar pro nosso chefe e vai falar, fulana me pediu ajuda nisso. Então pode impactar a minha imagem de que eu não sei. Ao invés de impactar a imagem de ela quer aprender ou ele quer aprender. E isso com a mulher, a vulnerabilidade na mulher, ela é avaliada ou vista de um jeito diferente do que no homem. Se o homem está pedindo ajuda, olha, ele é consciente que precisa. Se a mulher está pedindo ajuda, ela não é boa o suficiente. E não é sempre assim, mas muitas vezes é assim. Existe um movimento, uma transformação cultural nisso ou não? Eu acho- Você acredita que ainda está longe? Eu acho que está longe. Eu acho que está longe, existe. Existe, e aí tem empresas mais humanas e mais abertas que outras. Mas são séculos, né? De que o homem é duro e a mulher fica em casa e é mais emocional e é mais, né? O homem é cabeça, a mulher é coração. Não é. É. Nós, os dois precisamos dos dois. O Definitivamente homem precisa não. chorar também. E eu tenho muitos mentorados homens que eu acho maravilhoso porque eles estão mudando esse mundo. O mundo corporativo ainda é um mundo de homens. Cada vez somos mais e cada vez tem mais número de mulheres e cada vez tem mulheres em mais lugares. Mas os números mostram, as estatísticas mostram que ainda é um mundo masculino. Então, é um processo. É um processo. Que bom que está acontecendo, né? E vamos fazer o que a gente puder para acelerar esse processo. Mas é do jeito que é. Então, eu brinco com a estratégia que você tem que saber aonde você... É que nem um GPS. A estratégia é como que você chega do lugar A ao lugar B. Uhum. E você pode chegar andando, de trem, de avião, fazendo escala, sem fazer escala. Você pode fazer qualquer caminho. Uns são mais eficientes que o outro. Mas é como você decide que você vai ganhar aquele jogo, né? Você tem que saber de onde que você parte. Se eu não sei que jogadores tenho, como que eu vou definir uma estratégia? Se eu não sei onde que eu tô parada, onde que eu tô localizada, como que eu defino uma estratégia de para onde eu vou? Então, o objetivo é para onde eu quero chegar. A estratégia é o como. Né? Então, muitas pessoas confundem. A minha estratégia é ser VP. Não, teu objetivo é ser VP. O que você vai fazer para chegar a ser VP? Então, uma coisa é o destino e outra coisa é a jornada. A estratégia é a jornada. Como que eu chego lá? Então, não adianta eu querer falar, eu tenho uma estratégia para ir para Miami, mas eu tenho uma semana e eu quero chegar de carro. Não vou chegar, né? E eu tenho um budget, né, de X reais para gastar e eu quero viajar de business e o boleto de business custa o mesmo que eu tenho no meu budget inteiro para ficar lá uma semana. Então, essas começam a ser limitações de que tipo de estratégia você pode definir, porque existem N estratégias. Sim. Só que não tem dinheiro infinito, não tem recursos infinitos, não tem tempo infinito, e tem os concorrentes que também querem chegar lá. Então, qual que vai ser a forma que você chega de maneira que você chegue melhor que os teus concorrentes? Seja na tua carreira, porque tem vários que querem a mesma posição que você, Sim. seja como empresa, porque tem várias outras empresas que querem chegar no mesmo lugar que você. E então, quando eu faço uma mentoria, eu tento deixar essa clareza, porque quando você tem clareza de pensamento, as ações fluem. E para mim, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso nos ambientes corporativos nos quais eu trabalhei. E até hoje eu tenho mentorados que depois saíram de época de Dupont, sei lá, de 20 anos atrás, que até hoje me ligam, putz, eu tenho essa oportunidade de emprego. Posso falar com você? Então a gente conversa. E aí eu falei, puxa, eu faço isso já o tempo todo, por que não transformar isso num negócio? Porque eu gosto disso. Então defini começar com isso, mas eu sabia que eu ia sentir falta do mundo corporativo, de alguma forma. Então, participar de conselhos, de alguma maneira, é manter Isso um trouxe. pé no corporativo, sem ter que cuidar do dia a dia. Sem ter que cuidar do caminhão que não chegou, da greve, do problema de liberdade, qualidade. Então, eu não cuido do operacional, porque a minha cabeça já está no estratégico. E eu confio que tem pessoas que cuidam do operacional e eu estou no conselho pensando no futuro, né? Na sustentabilidade desse negócio. Sustentabilidade no sentido de como esse negócio vai se perpetuar no tempo. Sim. Então, eu estou fazendo um pouco de
de conselho para quem é um empresário, no fundo, tudo isso você está aconselhando. Sim. Você está aconselhando sendo mentor, você está aconselhando sendo um consultor de um executivo, você está aconselhando sendo parte de um conselho consultivo. Então, no fundo, o que eu faço eu mesmo, só que em alguns momentos eu olho para o negócio, em alguns momentos eu olho Para o negócio no futuro. para a empresa como um todo, e em alguns momentos eu olho para a carreira da pessoa. Ou para a empresa quer ajudar a desenvolver as mulheres dentro da empresa. Então, me contrata para fazer esse trabalho para as mulheres, ou para os homens também. A empresa quer transformar a liderança, uma liderança mais humana. Então, tem um papel para as mulheres, tem um papel para os homens também. Sim. De ser, de levantar essa bandeira, né? De ser aliados nesse processo. Conversa boa, passa rápido. Se você for indo pro final, eu quero fazer uma pergunta antes. Não, mas eu quero amarrar aqui algumas, porque não dá para não passar por elas. Quero fazer uma pergunta. Eu sei que você, Guadalupe, é a mulher que gosta muito de vinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Clube do Whisky. Porque isso marcou a gente. Mas deixa eu amarrar, então, porque também tem a ver com isso, né? Eu ia falar Clube do Whisky, expectativas da sociedade sobre a mulher, gap de gênero, cultura e comportamento das mulheres, quando a mulher é mais dura, quando o homem é mais duro. Essa salada, né, esse mix de coisas. Como é que isso se comporta no corporativo, né? O que você pode trazer pra gente dessa vivência tua e dos teus mentorados também, porque você mentora muita mulher, né? Qual é a dor hoje dessa mulher, falando desses pontos, o gap, o clube, as cobranças que ainda são inúmeras sobre a gente e por aí vai. Olha, volta ao ponto de a gente tem que ter clareza do ambiente no qual a gente está inserido, né? Então, se eu estou numa empresa extremamente machista, se eu tenho um chefe que é extremamente machista, as chances são que o meu próximo chefe também vai ser, porque é o ambiente da empresa. Agora, tem pessoas que a empresa não é assim e teve a desgraça de ter se cruzado com alguém que não está dentro da cultura. Alguém que não está, assim, que não enxerga que o mundo não é o que era em 1900, não é mais. E aí as estratégias, voltando à intencionalidade, são diferentes. Você quer sair da empresa porque tudo é ruim? Você ama a empresa? Eu tenho mentorados que têm 15, 20 anos na mesma empresa. Você não fica 15 anos num casamento se você não gosta. Então, tem muita coisa nessa empresa que a pessoa gosta. Só que tem a desgraça de ter um chefe ou uma chefe que faz a vida da pessoa um inferno. Então, você vai sair ou você vai buscar sair para um outro lugar para se livrar daquele chefe? Porque aquele chefe não vai durar para sempre. Né? Aquele chefe ou vai sair, às vezes vai sair porque vai se mandar embora, às vezes vai sair porque vai ter uma oportunidade melhor. O que você não pode é simplesmente ficar esperando essa pessoa ir embora. E a tua vida ser ruim, você adoecer por causa disso. Então você tem que ter, ok, então o que eu faço? Meu plano para sair de empresa, meu plano para sair do departamento no qual eu estou, o plano para ir para um outro negócio, para um outro país, ou qual que vai ser? Volta a que é que você quer. E isso é um processo de você perguntar e entender. Eu quero ir para outro país. Beleza, então vamos fazer teu currículo em inglês. Não, meu inglês não tá bom. Então você vai como? Né? Então tem que ter um plano realista. Você não pode querer ser um diretor global numa empresa multinacional e você não fala inglês. Fluente. Tô falando quebra um galho em inglês. É você pegar o microfone e subir no palco em inglês. Se você não pode fazer isso, vai fazer aula de inglês. Porque daqui a 6 meses, você vai estar mais pronto se ainda tiver aquele chefe babaca. Então tem que ter um plano. E eu te garanto que na hora que você está aprendendo inglês, você está na tua aula de inglês e você está pensando, estou me livrando do meu chefe. Estou me livrando do meu chefe. A motivação.
Sabe, você se sente bem. O nível de estresse, porque eu sempre falo, né? Tem esse copo de água. Eu levantar esse copo de água não representa o estresse pro meu braço. Eu levanto o copo de água. Aí você fala, agora fica 1 minuto com o copo assim. Agora levanta o copo assim e fica 40 minutos com o copo assim. Meu braço vai começar a queimar. Então o estresse, ele não vem do que você tem que aguentar. O estresse vem do tempo que esse peso incide em você. Então, um chefe ruim, todo mundo lida com um chefe ruim. Um chefe ruim, te maltratando o tempo todo, Ao longo do tempo. durante 2 anos, te dá burnout. Mas durante 2 meses, não. Durante 3, não. Então, o que te libera, né, de alguma forma, esse estresse? Porque aí eu coloco o copo, volto a pegar. Não tem problema. Coloco de novo, volto a pegar. Eu posso fazer isso durante 1 hora. Eu largo o copo, pego o copo. Eu posso fazer isso. Se você somar quanto tempo eu tive o copo 10 minutos na minha mão. Não foi problema nenhum. Mas se você me falasse para ficar 10 minutos assim, eu ia começar a fazer isso. Então, esses períodos de não estresse, entre o estresse, é o que faz com que a gente não termine num burnout. E isso, para mim, parte da ação. O que eu estou fazendo para mudar a minha situação? Então, o clube do whisky existe. Quando um homem é assertivo, ele está sendo assertivo. Quando uma mulher é assertiva, muitas vezes ela está sendo dura, desconsiderada, muito forte, sabe? Não se importa com ninguém e um monte de coisas. O que é o clube do whisky, pra quem não sabe? E do clube- vestiário do futebol, que eu achei fantástico. O clube também. do whisky é aquele... É aquela reunião que acontece depois da reunião onde os homens se juntam e a mulher não tem espaço. Então, acontece uma reunião onde a gente está discutindo um tema estratégico, termina a reunião, vamos jogar futebol. A mulher não está jogando futebol. Depois do futebol tem conversa no vestiário, que a mulher perde porque não está no vestiário. Então, esse é o problema dos times onde não tem diversidade. Alguém fica de fora. Quando o time é diverso, não dá para jogar futebol, porque tem um cara que não gosta, tem outro que prefere não sei o quê, tem outro que tem uma deficiência, não pode jogar futebol, tem a mulher que não vai. Então, você vai achar uma atividade para o time que todo mundo... caiba a todos. Todo mundo cabe. E tem N atividades que todo mundo cabe. Mas existem algumas atividades ainda em algumas organizações onde tem uma parte que é excluída dessa atividade. E isso é ruim para quem está excluído. Do mesmo jeito que tem empresas, eu já tive em eventos onde a empresa fala, nossa, a empresa tem 70% de mulheres. Aí fala, que pena, porque a sociedade não tem 70% de mulheres. Então você é não diverso para o outro lado. Sim. É tão ruim um quanto o outro. É tão ruim um quanto o outro. E por que a diversidade, a gente começa com uma diversidade de gênero, etária, de raça e tudo mais? Porque isso traz um passado diferente e esse passado faz com que eu pense diferente. Porque no fundo o que a gente quer é diversidade de pensamento. É verdade. E como que eu faço? Como que eu garanto que essa diversidade? É o fato de você é uma mulher negra, eu sou uma mulher argentina, você é uma mulher branca, a gente é diferente, a gente vem de uma história diferente, a gente é diversa, porque nós vamos pensar, a gente traz a nossa história junto no nosso pensamento. Então, o clube do whisky é você não ter essa diversidade. Todo mundo veio da mesma faculdade, você só busca estagiários na faculdades A, B e C, e por aí vai. Isso limita os negócios. Você tem uma limitação de achar que o mercado se comporta de um jeito, porque você se comporta de um jeito e todos os seus amigos também. Então você acha que o Brasil é aquilo, ou o mundo é aquilo, e não é. E tem uma parte que você está desconhecendo. Então, o clube do whisky, ele deixa tudo isso de lado. E no curto prazo, para quem está no clube do whisky, pode ser muito bom. Mas para quem está fora, o que acontece com essa empresa? Quem está fora é bom, sai. E vai para outra empresa. E vai levar toda essa energia que tem e essa raiva que acumulou para outro lugar. Sim. Então, vai dar o melhor em outro lugar. E a empresa está criando um concorrente de alguma forma. Isso existe? Existe. O ponto é, como você coloca isso em evidência? O que você vai fazer com isso? Tem espaço para você colocar em evidência ou é você que tem que sair? Porque, às vezes,
é que nem eu ver uma onda, entendeu? Tem onda que eu não vou poder parar. Então, eu posso ficar na frente e falar, não vem a onda e me esmagar, ou eu posso aprender a mergulhar embaixo daquela onda. Então, a gente tem que ser também realista de como reagir, volta a intencionalidade de que eu estou fazendo. E a gente tem que ser genuíno com a gente, né? Então, eu acho que parte que você comentou, Mo, do storytelling tem a ver com ser genuíno. Todo mundo tem uma habilidade para perceber quando alguém está te enganando. Não é? Então, aquele cara que fica lá dando um speech corporativo e não está vindo do coração, você fala, esse cara está falando uma coisa, mas ele não se comporta assim. Então, ele não é verdadeiro. O cara pode falar horas, ninguém está acreditando no que ele está falando. Então, muito da intencionalidade, por isso que para mim tem que estar alinhado, né? O que eu falo, o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo. Porque aí é genuíno. E as pessoas veem que isso é genuíno. Quando não tem esse componente de honestidade, de ser verdadeiro, é impossível você criar uma carreira de sucesso. Né, na camiseta fala, não existe sucesso instantâneo. Existe o sucesso instantâneo, o problema é que ele não se perdura no tempo, ele não se mantém, não se sustenta, não perdura no tempo, não se sustenta no tempo. E você não quer um sucesso que venha e vá embora. Você quer um sucesso contínuo. E para se sustentar, tem que ter esse alinhamento no pensar e no agir. E no sentir. Você Coerência, pode, né? tem que ter uma coerência, tem que ter uma unidade que seja fácil das pessoas olharem e falar, faz sentido, isso é genuíno, é verdadeiro. Guardar, nós falamos o tempo todo de corporativo, negócio, empreender, mas tem uma rede que sustenta a gente que é maior, né? O que é a maternidade, né? O que é a sua família na sua vida? Olha, família, para mim é aquela coisa que é parte do porquê. É a resposta do porquê. Por que eu faço o que eu estou fazendo? E é assim, eu tive uma vez. Não faz muito. Novembro do ano passado, eu fiz 20 anos de casado. Tinha uma viagem super importante, global. Já tinha a gente reservado uma semana para ir meu marido e eu no Nordeste. Os avós ficam na Argentina, então eu ia ficar com as crianças. Um mês e meio antes, veio a mensagem: vai ter uma reunião global nessa semana. Era uma reunião que iam, sei lá, 80 pessoas. De uma empresa de 11 mil, iam 80. Você tem que ir. Falei, eu não vou. Que bom poder falar isso. Eu falei, eu não vou. E talvez eu fui demitida por causa disso, não sei. Entre outras coisas. Mas eu falei, eu não vou. E aí teve uma pressão absurda para mudar. Muda a data, a gente reembolsa, se tiver que mudar. Eu falei, não, é que meu aniversário de 20 anos é naquele dia. E aquele dia, pro meu marido, é importante eu estar naquele dia com ele. Não na semana anterior, nem na semana posterior. Além de todo o perrengue que eu tinha para fazer essa mudança, né? Mas o que eu estava falando pro meu marido é: você é o mais importante da minha vida. E essa mensagem é importante, porque quando ele teve que largar o trabalho dele e me acompanhar para os Estados Unidos, ele largou. Ele foi isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer o mesmo, porque a gente vê a família como o nosso grupo, né? E o que é melhor para nós, não para mim, para nós. E a gente usa muito o nós. E sempre eu tenho meu marido de sócio hoje, eu acho que a minha primeira sociedade é essa, é a família, né? Então, maternidade, para mim, é um tema, eu brinco, porque eu não queria ser mãe. Então, quando eu conheci meu marido, ele quase que não me chama para sair na segunda vez, porque eu falei, não quero ter filhos. E ele achou, como assim uma mulher que não quer ter filhos? Mas eu, aos 20 e poucos anos, eu falei, eu posso ser totalmente feliz sem filhos. Eu sabe, eu não era aquela pessoa que brincava de boneca e de ser mãe. Eu nunca fui. Amo meus filhos, amei a maternidade, amei amamentar, mas eu não sabia... Não era um sonho. Que isso, ia amar aquilo. Eu não era um sonho. Depois virou um sonho. Mas não era.
Então, eu acho que tem os momentos para maternidade. E se você quer ser mãe, ótimo. E se você não quer ser, ótimo também. Ser feliz com a tua decisão. Não é porque alguém decide que você tem que ser mãe que você vai ser mãe, Sim. né? E o que é ser mãe? É estar o dia todo lá e preparar um lanchinho? Não. Às vezes ser mãe é estar se matando no trabalho para ter o dinheiro para comprar o lanchinho. E tudo bem. Analogia ótima. E tudo bem, entendeu? Mas assim, quando o teu filho precisa, você tá ali, é isso que conta. Então, é a qualidade do tempo e não a quantidade que faz a diferença. Só me lembrei de uma pessoa agora. Dani Junco, um beijo. Eu viajei muito na minha carreira, mas muito mesmo. E a gente tinha essa parceria. Quando eu viajava, meu marido ficava. Quando ele viajava, eu ficava. E sempre tive uma rede de apoio. Sempre precisei de ajuda. Eu tinha posições que eu não podia estar em casa às 5 da tarde para buscar as crianças na escola. Mas eu tinha certeza que tinha a janta pronta para quando eles chegavam. E eu não me sentia mal por pedir ajuda. Agora, no final de semana, eu sentava com os meus filhos. Eu fazia a festinha de aniversário. Então, tinha coisa que eu terceirizava, tinha coisas que não. E para mim funcionou. Então, a gente tem que achar, não existe uma fórmula. Sim. Cada um tem seu equilíbrio, as famílias são diferentes, as crianças são diferentes, as necessidades das crianças são diferentes. O que eu acho que a gente tem que normalizar é a maternidade como um todo. O fato de eu não vou contratar uma mulher porque vai sair de licença de maternidade, eu estou torcendo para o dia que a licença de paternidade for lei. Porque aí vai custar o mesmo ter um homem que uma mulher. Mas a gente não pode. E os homens começam a perceber isso o dia que tem uma filha. E eles veem a filha estudando e o filho estudando e falam, putz, minha filha vai ter menos oportunidades que meu filho. Então, os pais, eu acho que a paternidade de uma menina faz muito bem para os pais, para eles falarem, eu não quero isso para minha filha. Porque às vezes nem na mulher eles veem, mas na filha vem. filha Eles vêm, dói. E dói. Então, parte da minha mentoria, às vezes, com as mulheres, é isso. É falar, tá ok, você pedir ajuda. Tá ok você engravidar. A vida não acaba. E se você tá numa empresa onde a tua carreira vai acabar por você ser mãe, que bom que você vai para outra empresa. Que não é ali que você quer ficar. Isso. E isso é um empoderamento. De você... Agora, não adianta você não ter skill nenhum, você não desenvolveu habilidades nenhuma, e você quer um trabalho melhor. Então, se prepare para poder falar para a empresa, você tá fora dos meus valores, eu vou continuar brigando pelo que eu quero, ou eu vou sair, ou eu vou ser mandada embora. Mas eu não vou aceitar isso. E às vezes, a gente tem tempo suficiente para poder sair, e às vezes as oportunidades que chegam para sair não fazem sentido, e a gente tem que esperar, e a gente acaba sendo mandado embora. E aconteceu comigo, e tudo bem. Hoje eu tenho a minha empresa, eu tô feliz, e eu fui demitida, e no mundo não acaba por ser demitido. Eu brinco que eu sou a melhor mentora, porque eu posso ajudar quem tá passando por isso. É isso aí. Em como se posicionar de novo. Então, assim, eu não planejei ser demitida. Então, as pessoas olham para mim e falam, mas Guarda, você planejou toda a sua carreira? Não, a vida acontece. O que eu falo de intencionalidade é, quando acontece alguma coisa, o que eu vou fazer com esse novo acontecimento? É que nem a chuva. Choveu. Eu não controlo a chuva, mas eu controlo. Se eu fico dentro de casa, se eu choro, se eu assisto um filme, se eu saio dançar no meio da chuva, se eu saio de guarda-chuva, se eu saio com botas, eu controlo o que eu faço naquele cenário que está acontecendo. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar como planejamento estratégico de carreira. Eu vou me preparar para aquilo. Eu tenho um plano, eu estou executando aquele plano. E aí as coisas vão acontecendo na vida. E eu vou tomando decisões em função das coisas que vão acontecendo. Algumas que vão ser muito boas e vão ser oportunidades, e algumas que vão ser ruins. Mas vão acontecer. E se você imagina que, mas eu planejei isso e não aconteceu. Aí você tem um problema de maturidade, de entender que a vida não está sob nosso controle. O que a gente controla é como que a gente reage para as coisas que vão acontecer. Ninguém sabe se fica doente amanhã, ninguém sabe se vai ser atropelado, ninguém sabe... Assim, as coisas acontecem na vida, infelizmente, fora do nosso controle. Mas às vezes acontecem para bem, né? Eu não imaginei conhecer meu marido o dia que eu conheci, que bom, né? Que aconteceu.
Por isso que eu falo, não tudo que acontece é ruim. Mas o que você faz com aquilo que está acontecendo? E eu acho que as pessoas acham que quem tem planejamento estratégico de carreira deu sorte porque tudo o que planejou aconteceu. Eu não planejei ser demitida, eu fui. E não por isso a minha carreira parou, pelo contrário. Então, não é que tudo o que você planejou saiu daquele jeito, mas é a tua capacidade de continuar com teu objetivo claro e teu plano B, o plano C e se reposicionar. Eu acho que isso é importante, porque existe um desentendimento, uma confusão de que quem tem planejamento estratégico de carreira planejou e tudo aconteceu certinho. Certinho. E não é. É para poucos, né? Para poucos. É. Olha, uma aula, né, Mônica? Uma aula, dá vontade de ficar aqui. Nós passamos pela CEO, pela empreendedora, pela empresária, pela mãe, pela esposa e terminamos com a pessoa. Te agradecemos muito, viu, por essa aula. Algumas coisas são bem confortáveis de ouvir, outras nem tanto, para quem está a caminho, né? Mas é o que vai nos fazendo melhores. Eu e a Mônica usam bastante o termo da dor do crescimento. E se não estiver confortável, ela é mentora, pode te ajudar. Isso, a deixar mais confortável. Obrigada. Deixa aí seus canais de comunicação, como é que as pessoas te acham. E a gente somos nos bastidores do miojo, né? Você falou bastante, mas se você pudesse sintetizar em 3 palavrinhas, 3 temperinhos para colocar no nosso miojo final, para deixar esse mundo melhor, mundo do trabalho, o mundo que seja, quais seriam? Eu diria para não sofrer sozinhos. Pedir ajuda. Eu não decidi ser mentora por acaso. Eu acho que é importante buscar um mentor, buscar alguém que te ajude a ter clareza nesses momentos de desespero. Ou nesses momentos de confusão. Às vezes não é nem desespero, mas de... Eu tô apático, eu não sei o que eu faço com a minha vida, com a minha carreira, para onde que eu vou, largo tudo e vou fazer... não sei... viajar pelo mundo... né? Tem assim, alguns questionamentos. Então, peçam ajuda. Peçam ajuda. Amigos, mentores, quem você precisar, né? E aí, amiga, vamos chamar para ação? Vamos chamar para ação. Todo episódio a gente sempre chama você ouvinte para ação. Então eu vou soltar algumas frases aqui para que você possa levar com você, aproveitando que o episódio fala sobre a intencionalidade, né? Não existe sucesso instantâneo. Use a sua criatividade. Tenha agilidade. Comece com o que você tem. Você não precisa de muito tempo para começar. No início, você será julgado. Tenha coragem de expor as suas ideias. E esse episódio é patrocinado pela Chiquimon, que é uma linha de uniformes que trabalha a inclusão e busca ajudar todo profissional a encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. Tem espaço no mercado de trabalho para todos nós e a Chiquimon demonstra isso através da linha de uniformes. E se você ouvinte tem um produto, um serviço, quer divulgar aqui com a gente, só mandar um direct, né, Dani? Que a gente vai ter o maior prazer em divulgar o seu serviço, o seu produto. Um grande beijo, foi uma delícia estar com vocês nesse episódio. Foi uma honra te receber, Guadá. E até o próximo episódio. Um beijo no coração. Tchau, gente. Beijo.